Seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula. Agora, um olhar daquele elemento que falta da equação, né? Olhamos a maneira como construímos ali e quais são as necessidades emocionais e entendemos como elas se desenvolvem na formação do superego para a gente mudar aqueles botões emocionais. Agora vamos entrar naquele outro elemento que é a maneira como nós respondemos a essa experiência. Logo, entendo então que esta parte é uma parte minha que vai reagir, né, e cada um tem aqui a sua expressão. Por isso que mesmo dentro de uma mesma casa, um padrão similar, seja ele reação, abandono ou qualquer coisa que ali ambos vivam, uma experiência com dois irmãos gêmeos vai ter uma resposta diferente, porque a reação, que é um elemento da equação, vai trazer esse processo. Então vamos entender aqui como que a mente ela enfrenta a falta de uma necessidade, né, não atendida, dessas que nós olhamos até aqui. Como que ela enfrenta, então, o ato de não ser atendida? A mente ela vai criar um padrão de resposta num processamento estrutural da sua forma de pensar e se comportar, que vai ser estruturalmente baseada no seu tipo de enfrentamento. Nós temos 3 e cada tipo ele vai gerar um padrão específico para a resposta de cada um dos 18 modelos. Logo, estamos falando aqui de 54 possibilidades de resposta que nós temos dentro desses padrões clássicos. Os estilos de resposta para conseguir então lidar com a falta e até com o excesso, né, dependendo do qual tipo que a gente vai ter aqui de enfrentamento, quando é o excesso, há um reforço, né, desse excesso, como nós já vimos. A longo prazo, esses estilos eles acabam tendo um certo padrão de reforço, de aumentar, então depois o padrão adaptativo, reforçando o que a gente já viu aqui, né, na falta vivida lá na experiência original. A gente já viu, você vai se lembrar lá do primeiro módulo, que a experiência a gente cria uma impressão do que ela é. E toda vez que a gente lida com alguma coisa parecida, a gente vai e busca a memória daquela impressão e ela já se muda com a atualização da potencialização daquilo. Então, a gente vai criando esse elemento, né, que a gente chama de determinismo psíquico, ou seja, é uma estrada de uma linha reta. A resposta que eu tenho aqui não é sobre o que está acontecendo aqui, mas é uma estrada de uma construção psíquica que gera, então, a resposta sobre o evento que eu estou passando. Sendo assim, então, a cada interação, a cada movimentação que eu tenho, eu vou construindo e reforçando esse padrão, né, quando o modelo de reatividade ele é mantido depois, né, a forma de reagir na vida adulta. Um exemplo, então, é de um padrão de abandono, por exemplo. Podemos ter alguns tipos de resposta, como limitar a proximidade, né, com o outro, limitar a proximidade com relacionamentos. Então, eu posso ter um padrão de uma relação, às vezes de uma pessoa extremamente saudável ao meu lado, mas eu evito a proximidade com essa relação no nível de troca emocional. Então há uma relação fria para evitar ali o processo. Então isso acontece inconscientemente, para justamente proteger de um novo padrão, né, de uma nova ideia. Se me vincular ali e o outro decidir sair, acaba gerando esse processo. O que é complexo? O reforço vem do o senso de solidão que dá pelo ato, né, ser inconsciente, de a pessoa perceber essa frieza emocional e não perceber que muitas vezes vem de uma adaptação. Então é reforçado a sensação do abandono, da solidão, de estar com alguém mas se sentir só, realça aquele estado, ou até no ato que se consuma da saída do outro da relação. Então potencializa mais uma vez. Então isso acaba sendo reforçado com amizades, com processos, né, e aí esse fechamento, né, possível acaba gerando essa consequência do reforço do seu padrão. Então a cada relação ela vai incrementando um peso maior naquele fator multiplicador, né? Então na próxima vez ela pode se tornar, se o afastamento, ela vai se tornar então cada vez mais distante nas suas experiências. Temos outros e a gente vai entender. Então tipo de influência que tem as respostas predominantemente são os temperamentos. A gente já olhou, você já achou, chegou no seu tipo, seja individual ou misto, e até
uma correção interessante aqui. Quando eu falei a respeito dos temperamentos, né, me apresento como um fleumático, porque de fato é uma característica que foi trabalhada desde muito cedo, lá nos 15 anos mais ou menos, que foi trabalhada e hoje se tornou um padrão, que eu percebo a reação e a escolha fleumática ela é muito predominantemente ativa, mas estruturalmente eu tenho uma resposta lá da infância de um colérico melancólico, a estrutura, meu tipo misto. Mas naquele momento na infância eu percebi que eu tinha um nível de reação, não conhecia essa ferramenta, mas eu percebia que eu tinha um nível de reação muitas vezes exagerada, intensa, e me mantinha naquilo de maneira ali a ter uma permanência extremamente extensiva. Então, é influenciado lá pela infância, e o fato de você desenvolver tudo que a gente já viu no módulo dos temperamentos, vai mudando também um pouquinho na forma como se essa adaptação pode flexibilizar. Então, algumas respostas elas podem se alterar na medida em que você diminui as vicissitudes das suas características ou busca a movimentação para trazer a característica de um outro temperamento que não o natural e que vai ser desenvolvido através da consciência. Então, ele fundamentalmente constrói os modelos de resposta, ou seja, o ato do enfrentamento. E também a gente vai ver lá na frente o traço de caráter vai ter uma influência também, mas predominantemente a essa percepção. Você vai ver a ideia dos traços de caráter, ela vai influenciar mais na percepção de agravar um tipo de padrão, para alguns tipos, por exemplo, aquelas pessoas que viveram, que têm um traço de caráter oral, a gente vai falar mais. Pode reforçar o padrão de abandono, ou até a pessoa não ter um abandono, mas ter uma sensibilidade maior a movimentar e se adaptar também, não ter um movimento claro de abandono, né? Os esquizoides, nós esquizoides, pode intensificar a rejeição. Então o tipo de caráter a gente vai ver lá no final, por justamente não pensarmos nele como um influenciador significativo na construção de todo o pensamento aqui, mas como um conhecimento à parte que ele de fato é. Então beleza, são 3, eu já entendi, já dei um exemplo aqui, ele vai sendo agravado, então, e ele tem influência sobre esse processo. Legal. Então vamos entender aqui os tipos de resposta possível para a gente começar a desenhar os 3 tipos. Sobre o temperamento, gente, a gente tem um estado emocional que nós já vimos que traz então algumas características, que são algumas forças psíquicas, né, uma resposta a qualquer tipo de falta, onde eu aciono essa força psíquica e que também traz a característica que se caracteriza como uma coisa negativa, né, porque são essas forças psíquicas o ato de enfrentar e diminuir o estresse, né, então o tempero que a gente coloca para agredir, né, então cada um do seu jeito, né, o colérico de uma forma extremamente enfrentando a situação, cada um dentro da experiência do seu tipo, né, de temperamento vai ter então aquela condição. Agora aqui vem o fato da resposta, tá? Um processo uma resposta de um tipo mais calmo, predominantemente calmo, ele pode criar um processo de ansiedade, né? Por prezar a calma, ele pode ter uma ansiedade e na hora de enfrentar essa ansiedade é a que predomina na construção do tipo que a gente vai olhar já. Uma pessoa mais distraída, né, um sanguíneo, ele pode trazer, né, o calmo ali, o melancólico, o fleumático, o sanguíneo, ele pode trazer, pela distração, uma questão obsessiva, né? Então ele pode ter ali um processo de buscar mais daquilo, né, porque é uma obsessão, uma distração que reflete nisso. Então aqui esse é o tipo. Os tipos passivos, né, que a gente vê mais no fleumático, o calmo tem presença nos dois, então a gente vai ver características, né, do quanto a gente está em cada um dos tipos, mas esses mais passivos, eles podem se tornar o polo oposto, né, o polo agressivo, ou seja, sou pacífico, no ato de me faltar e me sentir ali agredido, eu posso ser contraponto total ao estado do pacifismo, porque pode ser uma resposta que vai criar um tipo de enfrentamento. Então a gente está trazendo aqui uma elaboração sobre os temperamentos, que não vai estar no ato da pureza, né, na forma do dia a dia, mas aqui uma elaboração de um tipo de enfrentamento que a gente chama de modelo cognitivo.
O sociável, ele pode se tornar tímido, né? Então, às vezes, a pessoa é sociável a vida inteira, entra um padrão ali que adapta, né, no não reconhecimento, de uma sensação de fracasso, ela pode se fechar e responder de maneira tímida. Então, pessoas que a gente consegue olhar, na fase da infância, da adolescência, eram extremamente falantes, e se tornaram fechadas. E aqui é uma adaptação, César, na verdade aqui é um tipo de enfrentamento. Então a gente cria um padrão, um modelo que vai enfrentar qualquer tipo de reação perante a vida, que está buscando enfrentar aquela primeira situação original, e para evitar aqui qualquer tipo de desconforto, a gente vai polarizar, né? Criar um processo que vai trazer essas forças psíquicas nos dois extremos. Então, ao ponto que sou ansioso, posso responder de maneira calma, né? Predominantemente. Aquela pessoa mais lisa, né? Escorregadia, que sai pela direita, ela pode se tornar paralisada, né? Não reativa, e vice-versa. Então, são as duas posições. O otimista, né? Ele pode se tornar uma pessoa totalmente ali paralisada, né, em visualizar uma coisa de uma recaída depressiva ao longo da vida, né? Então acaba defendendo essa visão. Isso aqui é o polo. Então, olhando para o seu temperamento, vamos ali agora ao quadro para a gente analisar esses 3 tipos que eu vou passar, que é a evitação, é um modelo cognitivo, uma forma de enfrentar a rendição, ou também a supercompensação. Então, dentro da construção, é um mecanismo de defesa que se faz na infância. Então, cada uma dessas 3 estruturas, ela atende uma característica específica. Então, vou dar um exemplo, tá? Padrões coléricos, eles vão tender a... Não é uma regra, mas é um ponto de partida para você olhar, mas aqui no desenho vai ficar mais claro, né, quando a gente chegar nos padrões. O colérico, ele vai ter a tendência a entrar num processo de supercompensação. O que é a supercompensação? A supercompensação é uma maneira de imprimir uma reação àquilo. Então, por exemplo, o padrão de abandono, o colérico pode tender naquele momento, ao perceber o abandono, ele começar a ter então o domínio sobre as relações que ele desenvolve. Então ele vai trazendo esse padrão de supercompensar, de ser ali grudado. O sanguíneo também tende mais a ir à supercompensação no ato de ser mais pegajoso, né, de ser mais invasivo, de ficar ali. Deixa eu anotar aqui os tipos para a gente explorar cada um deles. Então, evitação, uma defesa, né, uma formação aqui de um processo, modelo cognitivo baseado, a tendência maior aqui é do tipo fleumático, né? Evitar já é um tipo na calma, mas quando desorganiza, que a gente pode ter o polo na força psíquica oposta, pode aparecer aquele elemento da calma não virar uma evitação e ser uma supercompensação. Então é interessante, né, como eu tenho um processo de evitação dos modelos, e eu vou falar os meus aqui, para você poder perceber também, mostro onde foi. Tem modelos que eu lido com a evitação majoritária, né, aparece mais, e tem modelos que eu tenho um padrão total de supercompensação. Você vai perceber aqui, rendição pode vir também do melancólico, né, a tendência ao pessimismo, quando a coisa, o tempero pessimista, né, nada mais vai dar certo, aquela coisa que perde então o senso de valor. E esse lado pode trazer a tendência à rendição, tá? Aqui normalmente se instala mais para a linha melancólica, e também às vezes o colérico vai para a rendição, tá? É uma tendência de resposta no polo oposto. E o terceiro, supercompensação. Eu vou explicar cada um deles para você entender a estrutura. Supercompensação. A estrutura é a seguinte. Imagine no ato, então, do exemplo que eu vou tradicionalmente seguir aqui, do abandono, né? Então tive essa ideia de abandono, e eu tenho um temperamento ali, vamos supor, fleumático.
eu vou evitar o abandono? Qual a tendência que vai ter de resposta ao longo da vida? A gente tem fleumáticos que são altamente sociáveis e temos fleumáticos que são, às vezes, extremamente fechados. Ou seja, eu posso gerar um processo de entrar num afastamento emocional, de ter ali um afastamento até na escolha da profissão. Tudo isso vai determinar não se relacionar com pessoas. Então, a tendência à evitação, ela vai tirar a possibilidade, né, daquele círculo de proteção, ele se encolhe na pessoa, que a gente viu da dinâmica da psique, para ela poder então preservar e se estruturar. Então, a forma que ela respondeu a isso, ela teve primeiro esse processo de evitação com os pais. Então, ela sofreu, né, a intensidade daquela emoção que cria ali o impacto, a percepção, quando aquilo é repetitivo, né, um processo da dinâmica da sua vida. Um momento, então, ela desconecta e prefere não lidar com isso. O ato da rendição a situação é assim, então se entrega que dói menos, né? O que eu já falei aqui. Então acaba tendo ali uma entrega real para o problema. Então pessoas que acabam percebendo, elas têm ali uma forma de evitar a dor, se resignando, né? Então se entregando. E aí o que faz essa pessoa levar esse padrão, né, para outras relações? Então o ato de resignar é o ato que vai buscar ela inconscientemente a ter mais daquilo, né? O padrão do dinheiro que se repete lá ao longo da vida vai trazendo essa experiência, vai trazendo essa percepção, né, de tudo bem, vamos ali, vamos lidar, vou perder tudo. Pego pessoas que me agridem, que tudo bem, é a rendição, a vida é assim. Então, para evitar o abandono, eu me rendo à experiência mais tóxica possível. E o supercompensação, como já expliquei aqui, vou pegar as pessoas, grudar elas, ou dominar as pessoas, ser altamente rígido nas relações. Então esses são os 3 modelos de enfrentamento, tá? A gente vai olhar cada tipo, aí vai ter o padrão, eu vou falar o padrão de cada um deles. O abandono, então você vai ver o que é a estratégia que cada um tipo vai fazer, você vai identificar se isso foi presente, né, o modelo que você construiu. Eu vou dar um exemplo meu, né, como disse, um dos padrões frequentes, eu tenho 2 padrões mais instituídos e que eu trabalhei, modifiquei a experiência e ao modificar essa experiência, eu tenho que lidar com isso muitas vezes, porque está ali, está resolvido, está de maneira extremamente funcional, só que existem momentos onde eu deixo de prestar atenção, né? O modelo novo do super ego, tenho a construção do porquê é importante, já gerenciei a troca, fiz os enfrentamentos necessários, como eu vou te passar aqui, mas o padrão de fracasso que eu tenho vem da infância, imagina, né, com diagnóstico de hiperatividade, TDAH, num colégio mais tradicionalista. Eu tive uma cobrança, né, de algumas coisas, porque eu era uma criança inquieta. Então ali parte da minha vida eu vivi aquela experiência, tentei buscar validação, né, e os meus pais, eles foram gentis em entender o que eu estava levando, mas me cobraram, em alguns momentos me compararam com a minha irmã, né? Olha, sua irmã é mais disciplinada, olha o seu primo. Eu fui algumas vezes, eu lembro de cenas específicas, né, onde quando eu fui me trabalhar em churrascos, né, o César não vai dar certo, o César não vai dar para nada, né? E um ato, né, de me criticar como uma pessoa fracassada, uma pessoa incapaz de desenvolver conhecimento. Qual foi então, aqui acho que fica um pouco claro hoje, mas a minha reação foi a supercompensação total. Então, chegou um momento da minha vida que eu não aceitava tirar menos de 10, menos do que 10 em uma nota. Se eu tirava, nossa, tinha uma tortura. Então, eu comecei a ler livros atrás de livros e a compulsão pelo conhecimento não me fez, na época, entender que eu estava evitando o quê? A crítica do outro, o fracasso do outro. Então, não parava de estudar, né, e até hoje é assim. Só a diferença é que eu consegui colocar isso dentro de uma rotina saudável. Isso prejudicava a gente ao ponto de algumas características serem hoje já trabalhadas, mas eu não trocar, né? Tinha um estado de evitar tanto fracasso que eu realmente gastava parte do tempo que era das minhas filhas, parte do tempo que era produtivo do trabalho e não deixava a autonomia para lá. Eu diminuía, né? Pagava as contas, mas eu tinha que estudar, entender. Então era uma forma de eu apresentar.
E a supercompensação, às vezes ia dar uma palestra, um curso, eu chegava a um nível extremamente técnico, desafiador para quem estava ali entender o que eu estava falando, mas porque era uma forma de não me critique. Então era aquele tipo de professor chato que ninguém quer ouvir. Então me reforçava, né, devolvia a incompreensão dos outros. Então parte daquele desafio que eu já contei em outros momentos, de ter uma turma, né, ou conseguir vender o meu curso e pensar que aquilo não era para mim, era só um reforço do meu fracasso. Porque de certa forma, uma maneira que eu tinha de responder inconscientemente, e aí eu vou falar onde se repete, que é a atenção que a gente tem. Era de poder mostrar aqui, né, então trazia todo o meu conhecimento, uma maneira de sustentar a ideia do eu, né, a ideia que não é um fracassado, né, então não me ataque, então super compensava. Consegui trabalhar, né, trazer menos densidade para isso, hoje não uso como um elemento, mas se eu me desorganizo, gente, se eu tenho um dia mais corrido, se eu tenho um dia às vezes mais desafiador, tenho os meus processos emocionais ali também vulneráveis e questiono quem eu sou, né, o nível de possibilidade em alguma razão naquele dia, se eu vou dar uma palestra, se eu vou fazer uma live, se eu vou conversar com alguém, eu vou tender inconscientemente a seguir por esse processo. Mas César, a gente desenvolve um trabalho para melhorar? Sim, e a gente melhora em grande parte do processo, ele se torna inconsciente, né, a melhora. Outras, a tendência aqui, né, em processos que vão trazer um elemento mais atenuante, alguns momentos em que fui dar palestra, por exemplo, dentro de universidades para doutorandos em medicina, né, dentro da área médica. Eu fui para lá com uma ideia que eu fiz do outro. E aí o que eu tinha de complexidade para falar era pelo medo de rejeição da ideia que eu fiz do outro. E eu super compensei. Então você vai achar os seus padrões, você vai ver essas coisas também que são às vezes bizarras, né, que você vai buscando, como a ideia de saber, né, coisas absurdas. Nesse caso do fracasso, a capital de um país que não tem nem reconhecimento e não tem habitante, mas eu sei a capital, um país chamado Sealand, coisas absurdas. Então aquele ato de eu não posso não saber nada. Então você pauta a vida nessa busca. Se o mesmo padrão de fracasso foi a evitação, né, se eu tivesse essa resposta, muito provavelmente eu entraria no estado de alienação, né? Então, ou seja, não aqui na rendição, uma alienação do caso de evitar qualquer tipo de processo que me trouxesse a ideia de eu poder fracassar. Logo, eu ia buscar, talvez, processos mais operacionais, ia diminuir, né, ia buscar um emprego, uma profissão que exigisse pelo menos metade da capacidade que eu tenho. A evitação faz isso, porque aqui a chance de eu errar é muito menor. Então vou buscar coisas que estão abaixo. No padrão de fracasso, a gente vai olhar na rendição, é o ato de estar sou burro mesmo, então não tenho como desenvolver. Então a gente vai construindo, né, o dia da maneira como a gente lida na composição de tudo isso, vai trazendo essas ideias então de como nós responderemos lá na frente. Esse senso, ele vai tentar ser, no início, confrontado com a sua forma, do seu tempero, do seu temperamento mais puro. Então, na primeira reação, você vai pedir, olha, você não viu, né? Uma ideia assim de, olha, você não viu, você está me comparando, ou você está me abandonando. Há uma resposta mais natural. Depois, quando aquilo lá eu vejo que não tenho mais como, a gente enraiza um desses tipos para cada tipo de resposta. Então, você vai ter a sua tendência. A gente tem, esses são os 3, né, pontos predominantes. Eu vou dar alguns exemplos aqui antes de encerrar essa aula. Então, esses 3 tipos de enfrentamento, eles vão construir a maneira que se estruturou e que vão reforçando o processo. E aí, friso, né, o meu tipo foi justamente esse, a ideia. Era uma ideia que eu não percebia, né, até fazer esse trabalho, e que reforçava, né, a medida da qual eu apresentava qualquer coisa minha para alguém e não era visto. Então eu reforçava a supercompensação. Então ia buscando cada vez mais e aí se torna então uma ideia neurótica, né? A gente vai tendo uma neurose. Aquele sofrimento que vem, ele se torna uma neurose que cada tipo vai expressar. O que é uma neurose? Basicamente é um sofrimento que não vai chegar à consciência no padrão que ele foi, porque é difícil de lidar. Então não vai chegar à consciência, puxa, fui rejeitado, fui comparado ali, fui colocado como uma pessoa que não valeu. Eu nem tenho lembrança de detalhes, porque é difícil olhar
para algumas coisas. E por não ter sido trabalhado, não tem uma forma. Então ele vem a consciência através de uma compulsão neurótica. E aí a tipo de resposta à compulsão que você vai ter, né, vai ser buscar as pessoas tóxicas, vai ser se alienar, buscar empregos subutilizando a sua capacidade, né, ou super compensar, como esse estado de loucura, e que vai sendo processualmente empilhado, fortalecendo esse padrão, né, dentro de cada um, e que ao longo da vida adulta, então, te afasta de uma compreensão moral, né, mais sólida, porque lembrando que quando não trabalhado, né, a nossa ideia do superego, quando não desenvolve aqueles 5 outros elementos que nós já passamos, né, o senso ali da certeza, não cria um processo maior. Aí o senso da certeza, por exemplo, vai fazer com que você não construa essa ideia para mudar esse valor moral. Logo, eu vou solidificar aquilo e raizar cada vez mais nas nossas vivências do dia a dia. Então, por isso, a brincadeira que se faz, e que não é uma brincadeira extremamente séria, nossa, velho não tem mais jeito. Não tenta mudar um velho, porque um velho não tem jeito. Não é que o velho não tem jeito, gente. É que ele tem uma chance muito maior de ter tido reforço daquelas experiências de maneira atenuada cada vez mais. Ponto aqui, então, só para a gente pensar, né? Quando a gente vai ver o momento que a gente tem as formas neuróticas, como isso se constrói, a gente vai olhar, cada padrão vai fazer muito sentido, você vai entendendo então a maneira como você criou essa resposta para cada um desse. E aí a gente entra na complexidade do como isso se reforça. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você seja um tipo fleumático, e aí o seu pai te abandonou na infância, né? O fleumático, ele sente a dor, aí ele vem uma raiva no momento que ele entende que foi abandonado, né? O estado do id, né? Traz a raiva, e aí veio a raiva, vem um negócio assim, puxa, é meu pai, eu pensei em matar meu pai por causa desse abandono, e aí vai vir um outro lado que vai fazer assim, a raiva não pode, ela guarda, reprime aquela raiva, né, pelo estado, pelo modelo padrão ali que a gente está usando, né, a ideia, né, então, ela reprime aquela raiva, e aí vai vir um outro sentimento na frente, que é um sentimento de culpa por ter sentido a raiva. E aí o que leva de padrão para a vida adulta? É uma dificuldade de expressar essa vulnerabilidade. Então vai ter uma relação ali, às vezes dentro de um trabalho, com o chefe, com o colega do lado, ou dentro da vida real, que ela vai se sentir sempre culpada, então ela acaba fazendo um movimento de uma compensação neurótica, porque a culpa, ela está na verdade sendo um estado potencializado, né, da raiva que não está sendo vista, porque na experiência original ela reprimiu a raiva e veio a culpa por ter sentido. Então se estrutura essa complexidade, né, então vai dando os padrões mais enrijecidos. Então o estado da culpa ele é mantido, né, o padrão de qualquer tipo de julgamento, então a pessoa tem um embotamento, diminui o nível de energia, não tem enfrentamento, né, desde a raiva da situação ruim que ela está, de trazer essa raiva para sair daquele lugar, ela não manifesta. Então alguns desses elementos, quando formam o superego, que vão criar essa raiva, essa culpa, essa vergonha, né, essa sensação ali que reforça o padrão para inocular, né, bem de maneira inconsciente, todos esses processos. Então esses são os 3 modelos em cada um dos pontos que nós vamos ver. A gente tem uma aula antes para entender a fase e como a incidência daquelas experiências, das necessidades psicológicas e emocionais, elas atenuam em alguns momentos. Então você vai entender aqui como isso pode ser potencializado em alguns momentos, dependendo da nossa busca, mas vão ser respondidas em uma desses 3 padrões. Então depois da aula seguinte, a gente vai entrar padrão por padrão. E aí é bem legal, porque você vai ver a característica, né? Às vezes vai aparecer e eu te convido a ter abertura para realmente buscar com você a vulnerabilidade de chegar no estado que eu te convido já desde agora a se preparar. Porque a nossa defesa, ela muitas vezes vai fazer a gente perceber até que aquilo não é como eu percebia. Não é, eu quero realmente entregar um conteúdo de valor para as pessoas. Eu tinha uma defesa, né, de um superego, que a gente faz uma defesa, e eu vou falar um pouquinho mais dele, desse tipo de defesa, mas a gente faz uma formação reativa. Então, para chegar ali em cada um dos padrões, é legal você olhar
não com a tentativa de defender uma característica sua que não é legal, mas com a abertura de deixar chegar para que a gente tenha então um mecanismo para dar saída. Espero que você tenha gostado, te encontro na próxima aula. Vamos às fases da infância à maturidade na visão do eu e do mundo. Te encontro lá, valeu!